Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Cego no Lance na área, pra você que não me conhece, meu nome é Everton, eu fiquei cego dos dois olhos e esse aqui é o Cego no Lance. Já conto com o seu like, seu comentário que é muito importante. Eu sou cego, mas eu vou ler seu comentário. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e bora ver aqui o que a mídia tá falando. O Mauro César, né? Créditos aí ao canal da UOL. E o pessoal falando que o Felipe Luiz é o melhor técnico do que o Abel, que o Flamengo vai virar oba-oba, que não vai massacrar todo mundo. Então vamos ver, a gente vai comentando aí durante o vídeo, beleza? Então bora lá, tamo junto, vambora! Ô, Mauro, falando em Flamengo, quem tá olhando de camarote esse derby é justamente o Flamengo que vai encarar o Grêmio em casa. Tendência é que o Flamengo ganhe do Grêmio. E aí, vai que o Corinthians atrapalhe o Palmeiras no caminho, vai ficar mais... O Flamengo vai abrir vantagem. É um jogo acessível para o Flamengo. E também tem outra questão, a sua coluna de hoje, de que você escreveu, Mauro, sobre o melhor técnico do Brasil, já que estamos falando dos dois que estão disputando o título, Abel e Felipe Luiz. Por favor. Eu escrevi isso porque eu vi um corte de um programa da TV Record e me chamou a atenção a incredulidade do apresentador, que era o Kleber Machado, quando perguntaram ao Dodô, que é jogador, né, e agora comentarista, se o Abel ainda era o melhor técnico. Ele falou que não, é o Felipe Luiz. E ele ficou incrédulo com aquilo. E eu estou reforçando que o Dodô está certo. O Abel não é mais o melhor técnico do Brasil. O Abel não é campeão de nada, o Palmeiras não é campeão de nada. Os últimos 20 meses foram de fracassos. Aí eu ponho ali a lista, inclusive, São 9 eliminações em casa e uma derrota decisiva de Campeonato Brasileiro também em casa, só em casa. Ele foi o melhor técnico, talvez seja o melhor técnico da década do futebol brasileiro, né? Já que Jorge Jesus trabalhou para valer mesmo na outra década. Em 2020 ele pegou só o campeonato estadual, depois veio a pandemia e foi embora. Então, por isso que eu escrevi isso aí. Eu acho que, às vezes, alguns setores da mídia de São Paulo têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o Abel não é o melhor técnico em determinado momento, né? Ele não é mesmo, na minha opinião, não é. E aquilo me chamou muita atenção. Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. E do lado do Grêmio, né, se você estiver acompanhando a imprensa gaúcha, alguns influenciadores, alguns até são jornalistas que viraram influenciadores gremistas, né, parece que o Grêmio vai enfrentar assim, a seleção de todos os tempos e que já perdeu. Isso ajuda bastante o Mano vai montar um time defensivo. Então, acho que é um jogo que o Flamengo tem que ter muito cuidado. Lógico, se o Flamengo jogar uma boa partida e tudo mais, é uma tendência de vitória, isso é inegável. Mas esse ambiente todo, se não for bem neutralizado, ele pode se tornar muito perigoso nesse jogo. Porque agora se criou a ideia de que o Flamengo vai massacrar todo mundo. Não vai massacrar todo mundo. Não vai amassar todos os adversários. Embora o que aconteceu na segunda-feira tenha sido muito relevante, o Vitória não tinha sofrido mais do que 2 gols em um só jogo no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 de Vitória, o Flamengo fez 2 em minutos e fechou 8-0, né? Então não foi algo irrelevante. E até a comparação com goleadas do passado, você pega a goleada do próprio Flamengo sobre o Fortaleza, 81, eu estava nesse jogo na Geral do Maracanã, lembro muito bem, 8-0, aí tem os 10 do Corinthians contra o Tiradentes, os 9 do Vasco contra a Tunaluso. Eu estou falando aí de times, tirando Fortaleza, que na época também era muito inferior do que o Fortaleza é hoje, muito inferior, o Nunes fez 5 gols naquele jogo, são times que hoje não teriam nem série, ou seriam da Série E, se existisse a 5ª divisão no futebol brasileiro, ou algo parecido. Agora não dá, velho. Se o Flamengo ganhar de 1-0 do Grêmio, é uma vitória e vai ter flamenguista reclamando. Aí não dá, realmente o Flamengo não vai meter 10, 8-0 todo jogo, né? Enfim, velho, mas 1-0 é vitória, 2-0 é vitória, 2-1 é vitória. O Vitória é o time da Série A, entendeu? Pontos corridos, que não caiu no ano passado, que empatou com o Botafogo no Rio, com o Palmeiras e o Cruzeiro jogando em casa, e conseguiu outros resultados com times que têm muito mais investimentos, que têm muito mais jogadores, né? E o Flamengo fez 8-0. Isso não é irrelevante, mas não será a tônica, não vai ser assim todo jogo. Nem sempre todo o plano do técnico vai funcionar, o desempenho dos jogadores nem sempre vai ser beirão da excelência, como foi na noite da segunda-feira. E o detalhe,
foi um jogo em que foi possível trabalhar e jogar todo o tempo com muita intensidade, porque houve 5 dias de intervalo entre o jogo anterior e essa partida, e mais 6 entre a goleada do Vitória, sobre Vitória, e o jogo contra o Grêmio. E quando voltar a data FIFA, com a mudança do calendário da CBF, essa mudança bizarra, isso não vai mais acontecer. Então, evidentemente, você vai ter aí mudanças de time de um jogo para outro, a utilização mais ampla do elenco vai ser necessária. Durante determinados jogos, se conseguir uma vantagem no placar, é provável que o time tire um pouco o pé para dosar energias, não vai jogar com a mesma intensidade tanto tempo. O calendário prejudica até o futebol no sentido da qualidade do jogo. Porque mesmo quando o time está vencendo, ele vai tirar o pé, ele vai administrar o resultado. Isso é tão comum, acontece desde sempre. Muito em função também dessa sobrecarga de jogos. E aí, depois da data FIFA, vai ter jogo terça, quarta ou quinta e jogo sábado, domingo, direto. Não vai acabar mais, exceto para os times que não estão em competição internacional e disputam, por exemplo, Copa do Brasil ou nada. Esses vão ter intervalo quando tiver rodadas de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Bora ver agora a discussão de quem é o melhor técnico, né? Se é o Felipe Luiz ou se é o Abel Ferreira, e eu quero a opinião de vocês aqui no comentário, beleza? Então, bora lá. Isso. Eu acho que a comparação Felipe Luiz e Abel são os extremos, né? Nessa briga aí. Um novato e o outro tá há tanto tempo que você fala, e que desta vez é aquela coisa, nós estávamos falando da pressão do Abel em relação ao jogo do Corinthians. O Abel está pressionado em diversas frentes, né? Inclusive não na batalha de ser o principal técnico do futebol brasileiro, mas no ano em que o Palmeiras mais investiu na sua história, fazer um time jogar num nível que o Palmeiras não conseguiu até agora. E algumas coisas, a solução da dupla Vitor Roque e Flávio, que está excelente, eram situações que quem acompanha o Palmeiras mais de perto, o Danilo falou até que o Abel estava assistindo posse de bola, eram soluções meio que óbvias para quem vinha acompanhando o Palmeiras e que ele demorou um pouco a adotar, né? Então, acho que o Abel tem, em comparação ao Felipe, um desafio particular. E em relação ao Leonardo Jardim, talvez um desafio doméstico, porque é um português também, mas que chegou no Brasil e rapidamente fez um trabalho não tão simples, né, de limpeza de elenco, de adoção de um time base e tudo mais, que ganhou dele no confronto direto no Brasileiro. E em relação ao Rogério, eu acho que corre por fora o Rogério, mas o Rogério também faz um bom trabalho, sobretudo no Campeonato de Pontos Corridos. A gente está esquecendo do técnico do Mirassol, hein? Sim, eu falei. O técnico do Mirassol, um dos jogos legais. Também. Esse então, né? Tá aliás, domingo tem Mirassol e Bahia. O Mirassol, se passar o ganhar do Bahia, ele passa ao Bahia? Vamos ver na tabela de classificação. Não, ainda não, né? Ainda não? Quem é o melhor técnico do Brasil hoje? Mauro acha que é o Felipe Luiz. Eu tô com ele. Vocês? Olha, no momento, velho, eu também acho que é o Felipe Luiz, viu? No momento, e todo mundo vai achar isso por causa das coisas que vem acontecendo, né? Flamengo líder, Flamengo goleando, mas se o Flamengo cometer um erro, se o Felipe Luiz cometer um erro, todo mundo vai massacrar ele, entendeu? Eu só quero, antes de falar quem eu também acho que é o Felipe Luiz, o momento que nós estamos vivendo mostra a decadência, o fim de linha para os técnicos mais veteranos. Caso do Cuca e do Mano Menezes. Ótimo ponto, né? A gente viu os dois aí no meio da semana. O Filipão nem vou falar, porque o Filipão agora deixou de ser técnico para ser... É gerente do Grêmio, né? Tá, mas ali na linha de frente e tal, são os dois mais conceituados, veteranos, tiveram passagens por grandes times e tal. O momento do Felipe Luiz é muito melhor que o Abel. Assim, bem melhor no momento que hoje, como disse até o título do Mauro, Felipe Luiz é melhor do que o Abel. Agora, o Felipe Luiz precisa ganhar muita coisa para ter o mesmo currículo que o Abel. Tá começando, né? Então, sim. Mas hoje o Felipe Luiz é melhor que o Abel. A fotografia de hoje mostra o Felipe Luiz à frente. Eu também concordo com esse ponto aí, viu? Então é isso, gente. Segue no lance. Tamo junto, é nóis. Deixa um comentário aí pra dar aquela moral, se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Tamo junto, é nóis. OBS 30. Pausar gravação botão. Iniciar câmera virtual botão.